Boa noite, queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus Cristo para adorá-lo, para glorificá-lo, para prestar culto a Deus. Queremos cantar, iniciando o nosso culto, o hino número 32 do Inário para o Culto Cristão. Ao Deus de amor e de imensa bondade, muitas são, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado. Acho que nós vamos ter que pegar o tom aqui com as cordas. Vamos ficar de pé? Ao Deus de amor e de imensa bondade, com alegria bem alto aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos juntos louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, e nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também exultantes cantamos que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que faz maravilhas, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Foi até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Vamos orar? Senhor nosso Deus, gratos somos a Ti pelas grandes maravilhas que o Senhor realiza, demonstrando o Teu poder e a Tua divindade, mas pela Tua grande misericórdia, elas todas se convertem para nós em benefício e cuidado. E assim somos gratos ao Senhor. A salvação que o Senhor nos deu, a alegria, a esperança
em meio a todos os problemas, lutas, e seja o que for, o Senhor está conosco, o Senhor tem abençoado e cuidado de nós. Nossa gratidão a Ti. Oferecemos este culto ao Senhor, que é digno de receber toda a nossa adoração. O Senhor é digno que estejamos na Tua presença, santificados, puros, lavados, para a Tua alegria, para exaltar o Teu nome, para dignificar o Senhor e honrar ao Senhor e apresentar as Tuas obras. Seja louvado no meio de nós. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós e temos visto as Tuas maravilhas. Assim oramos gratos ao Senhor, pedimos a Tua presença, o recebimento do culto que oferecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, eu convido o coral jovem para vir aqui à frente, vamos ouvi-los. Estão firmados no Senhor, estão
Boa noite, igreja. A graça e paz de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé para esse momento de louvor. Voltamos do ID, igreja, e um pouco antes de ir, sempre fica aquele questionamento: o que eu vou falar? O que eu posso fazer lá? E eu pensei uma coisa interessante, que tem tudo a ver com essa música. Fale somente de Jesus. O nome de Jesus já é poderoso por si só, não precisa mais nada. Jesus. Apresente Jesus. Isso que nós tivemos a oportunidade de fazer. Vamos cantar essa música que chama Jesus, é Doce Nome, mas que fala: Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. É isso que nós tentamos falar para as pessoas. Jesus pode transformar a nossa vida, em nossa alegria, nossa tristeza, numa grande alegria. Amém? E se você tem a salvação, não existe tristeza em meio a Cristo, em meio a Deus, não existe. Então vamos nos alegrar e cantar para o Senhor que Ele é o único capaz de mover as montanhas, Ele tem poder para salvar a nossa vida. Salvação.
Esse é o nosso Deus, amém? Que pode mover tudo, todas as montanhas espirituais, os problemas que nós temos nas nossas vidas. Acredito que a música não fala em montanha física, mas Deus também pode todas as coisas. Mas acredito que fala de umas montanhas espirituais que de repente tem nas nossas vidas. E para isso, nós temos que dar o nosso coração para o Senhor, verdadeiramente, por inteiro, para que Ele trate o nosso coração e nos dê a vitória, amém? Senhor, Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor, e declaramos aqui que o Senhor pode quebrar as barreiras espirituais, pode nos ajudar, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue no meio da Tua igreja, Senhor, porque nós queremos dar o nosso coração a Ti verdadeiramente, Senhor. Não basta, Senhor,
subirmos ao altar todo domingo ou sentarmos aqui na igreja todo domingo, Deus. Porque a verdadeira igreja, ó Pai, não é somente isso, Deus, mas é o corpo de Cristo, é a união dos nossos irmãos, Senhor. Então, Senhor, eu te peço, Deus, que o Senhor nos ensine a cada dia, Senhor. Ensine-nos, ó Pai, a viver de acordo com a Tua vontade, Deus. Te pedimos que o Senhor, através da mensagem, ó Pai, fale aos nossos corações, ó Pai, para completar, ó Pai, esse momento, Senhor, de entrega ao Senhor, que as nossas vidas sejam um sacrifício vivo para o Senhor, Deus. É a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Enquanto os irmãos que desejam participar desse momento de intercessão se aproximam aqui da frente do púlpito, nós vamos cantar a primeira estrofe do hino 165, Em Jesus Amigo Temos. 165. Esse é um momento que a igreja toma conhecimento daqueles irmãos que precisam da nossa intercessão. Todo aquele que tiver algum motivo de oração, tanto de pedido como de agradecimento, poderá vir até aqui à frente nesse instante. Senhor Deus, estamos humildemente diante do Senhor, neste tempo de oração, onde intercedemos ao Senhor, que o Senhor ouça as súplicas e conheça todos os pedidos que estão nesses corações que vieram à frente. Alguns estão aqui em seu próprio nome, pedindo ao Senhor o teu auxílio, a tua provisão, o teu cuidado, a tua direção, uma manifestação de um Deus divino, de um Deus misericordioso, de um Deus sobrenatural, Deus que escreve a história. Outros estão aqui lembrando de outras pessoas, apresentando-as ao Senhor, como eu apresento diante de Ti a vida de Irmã Domingas, que assim esperamos, uma manifestação sobrenatural do Senhor. Assim como apresentamos mais uma vez o seu Joel, tio da Adriana, do Marco, apresentamos mais uma vez esse nome ao Senhor. São vidas que nós consideramos preciosas, mas nós nem mesmo consideramos o quanto o Senhor as ama. Por isso, o Senhor sabe bem mais do que nós o quanto elas são importantes, o quanto elas precisam do teu cuidado. Ainda apresento a vida do Marcelo, da Alexandra, do Vinícius e do Eduardo, que ainda estão aprendendo e começando a vida cristã e passando por grandes lutas,
Pedimos também que essas lutas os fortaleçam no Senhor. Para todos estes, que a tua paz esteja no coração de cada um, que vejam uma esperança no Senhor. E o fato de esperarem em Ti não seja algo que os engane, mas ao contrário, Deus, algo que os torne fortes e valentes, algo que dê objetivo para as suas vidas, algo que mostre a participação de um Deus vivo como nenhum outro. Que eles tenham mais do que solução para os seus problemas, eles tenham corações sensíveis, ouvidos e olhos atentos ao que o Senhor está fazendo, em como o Senhor organiza as suas vidas, em como o Senhor mostra o Deus que Tu és. Nós esperamos em Ti, nós aguardamos no Senhor e apresentamos estas vidas a Ti. Temos visto milagres, temos visto recuperação, temos visto vidas tão importantes conosco. Sempre me alegro, ó Deus, a ver a irmã Iracema mais uma vez conosco, a mãe Clélia vindo da sua casa até aqui e estando conosco, e tantas outras vidas, ó Deus, que o Senhor tem reservado e tem concedido vitórias incríveis. Tem vidas que nós desconhecemos, tudo que já passaram, mas estão aqui, viveram, vivenciaram todas as grandes lutas, mas o Senhor lhes deu a vida, e o Senhor garantiu a eles a vida eterna. E quando esperam no Senhor para essas coisas novas que apareceram, ou algumas que já estão há tanto tempo, nós continuamos esperando no Senhor, porque o Senhor tem ouvido, porque o Senhor tem se manifestado, porque o Senhor não é contra nós, mas ao contrário, o Senhor tem nos amado profundamente. Então, é seguro nosso coração, é segura a nossa intercessão, é segura a oração que fazemos, é com confiança, com alegria que buscamos ao Senhor. É nessa esperança que apresentamos a Cristo, o Salvador, a Cristo o Senhor, as nossas vidas. Nós que pertencemos a Ele, nós esperamos nesta salvação. Nós que confiamos no Senhor, esperamos que o Senhor nos atenda com Teu grande amor. E assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar-se. Nós vamos cantar o hino de número 536, enquanto podemos fazer a entrega dos nossos dízimos e ofertas. Não sei se eu conheço esse hino, hein? Eu pediria que o Walter tocasse uma vez ele inteiro para que nós possamos nos familiarizar com esse hino.
João Paulo passou uns bons bocados aqui, né? Mas graças a Deus pela vida dele, que está sempre disposto, nada atrapalha. Quero chamar a Rosiane para a sua canção inspirativa, vamos ouvi-la. Depois eu queria convidar a Veridiana que viesse orar, apresentar a Deus os nossos dízimos, ofertas, consagrar e orar pela mensagem também. Nasce em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei. Perdido me achou, envolveu-me em seu amor. Na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me. Seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida doou, que me amou sem limites, por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Sua vida doou, que me amou sem limites, por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida doou, que me amou sem limites, por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Oremos, irmãos. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio que temos
de mais uma vez podermos estar na Tua casa, ó Deus, para Te agradecer pelas Tuas ricas bênçãos sobre as nossas vidas. Te agradecermos pelos dízimos e ofertas dos irmãos que aqui contribuíram. Te pedirmos que o Senhor esteja dirigindo as pessoas que irão administrá-lo para que o melhor seja feito para a Tua obra e o engrandecimento do Teu reino. Te pedimos também, ó Deus, a Tua direção, as Tuas palavras para o pastor agora, que ele possa ser um instrumento usado por Ti para nos trazer a mensagem que o Senhor deseja, o que o Senhor deseja de vontade para as nossas vidas, e também nos ajuda a fazermos da maneira que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém. Antes da mensagem, eu quero deixar um aviso que está aí no boletim, mas eu estou contando que você vai prestar bastante atenção nesse aviso, principalmente os casados, já que se refere a eles. Tem aí um aviso do retiro de casais no Hotel Vale dos Cedros, dia 13, 14 e 15 de abril. Tem um valor aí por casal para você passar esses 3 dias com a pensão completa. Então, assim, o preço pode parecer um pouco alto, mas quando você pensa nos 3 dias e a pensão completa, você vê que está muito barato. Então, a validade, o que é que nós vamos fazer lá como casais? Então eu gostaria que você se atentasse para isso. Você pode estar casado só alguns dias, pode estar casado já há muitos anos. Para todos vocês, eu gostaria que você se empenhasse em ir. Primeiro porque, como pastor, eu estou preocupado com todas as opções que o mundo oferece e com as lutas que nós vamos caindo. Então, para casais, é uma excelente oportunidade de nos fortalecermos no nosso relacionamento. Então, por isso que eu quero que você vá. Seja você desta igreja, de outra igreja, ou nem de igreja nenhuma, ou seja o que for, convido você a ir e participar conosco desse retiro. Então, primeiro, por você, estou preocupado com você. Segundo, porque existe uma oportunidade de estarmos juntos lá, tanto de trabalhar na sua vida, como da gente viver aquele tempo juntos. Então, é muito bom, eu gostaria que você estivesse, vai ser muito bom que você esteja lá, pedir que você se esforce para ir. Fale com o Ricardo, a Kátia. Ricardo, Kátia? Lá o Ricardo, ou com o Joelson e a Cristina. O Joelson está aí, não está, eu vi de manhã, está na porta. Então está lá na porta, não dá, né? Se você esquecer, na saída você fala com ele lá. Muito bem. Eu vi o Serginho por aí, mas eu não estou vendo agora, acho que ele desceu para a classe, né? Não está lá em cima, ele estava lá em cima, eu vi, acho que ele desceu para a classe. Mas eu vou explicar para os irmãos que o Serginho, a gente está preparando ele. O Serginho vai ser uma bênção. Um dia ele vai subir aqui e vai pregar junto comigo. Ele vai fazer uma parte, eu vou fazer outra. Nós estamos nos preparando para isso. Eu preciso aprender algumas coisas e ele já está pronto já. Só que eu estou tentando chegar no nível dele, aprender algumas coisas com ele e ele vai trazer uma grande mensagem. Vocês vão ver como vai ser muito bom. Então vai preparando o seu coração, porque um dia ele vai estar aqui conosco. Ele vai nos apresentar algumas coisas. Isso porque nós vamos perceber o quanto é importante dividirmos com as crianças o conhecimento. Isso nós fizemos lá no ID, e é muito importante aquilo que vivemos. Então eu quero orar mais uma vez, depois quero começar esta palavra de Deus e dividir com vocês. Feche seus olhos. Senhor Deus, graças te dou, porque a Tua mensagem alegra muito o nosso coração, e dá vida, nos faz levantar, olhar para frente. E quando olhamos para o Senhor e o nosso coração pode se abrir totalmente, verdadeiramente para aquilo que o Senhor nos ensina, então não há nada que nos impeça, não há barreiras, não há nada que nos segura nas dificuldades ou nas lutas, mas vamos para frente, nos unimos ao Senhor e o Senhor nos dá a garantia de uma união eterna. Assim, temos alegria no Senhor. Que os nossos corações continuem se alegrando com tudo que já vimos hoje, com tudo que o Senhor falou conosco até agora e com o que o Senhor vai completar com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tem algumas fotos do que vivemos em Angatuba. Poucas fotos, e vou explicar pessoalmente. Eu fiquei mais com a filmadora nesses dias. Estou tentando registrar algumas cenas para que a gente faça um documentário mais para frente. Então, gastei bastante tempo com a filmadora e pouco tempo com as fotos. Eu não tenho todas as fotos. Mas quando esse documentário estiver pronto, aí vou ter foto de todo mundo junto que estava lá, mais as que eu tirei, mais a parte que eu filmei e que os irmãos também me ajudaram. E aí nós vamos fazer um grande documentário.
Mas para adiantar um pouquinho, para aqueles que estiveram conosco lá só em oração, né? Ficaram aqui, eu quero dividir algumas imagens com vocês. Então, algumas coisas sobre Angatuba. Aqui foi uma das vezes que nós fomos para lá, para Angatuba. Agora, isso. Uma das vezes que nós fomos bem antes. Então, tinha ido a Ruth, eu, o Célio e o Marco. O Marco, na próxima foto, você vai ver que ele estava dirigindo o seu carro e nos abençoou com essa viagem, e foi, nos levou. E o Célio lá com as suas fotos, tirando as fotos. E quando chegamos lá, a gente sempre vai para o centro da cidade, tenta dar uma olhadinha no centro. A partir do centro a gente vai conhecendo, conversando lá com as pessoas, descobrindo onde tem escolas, né? Às vezes a gente olha alguma coisa na internet e às vezes a gente não consegue ver tudo muito bem. Mas uma das coisas que nós encontramos foi a igreja católica, que fica bem no centro. E vocês podem ver que é uma igreja muito bonita, com muitos detalhes, muitos arranjos. E a gente entrou e tiramos algumas fotos. E vimos pouquíssimas pessoas, porque era durante o dia, ali logo pela manhã, mas não estava muito cedo. A gente sai daqui umas 6:30 da manhã, mas demora um pouco para chegar lá. E aí você está vendo que é uma igreja muito bonita, com muitos cuidados. Dá para ver uma senhorinha lá, sentada lá dentro, numa parte à direita, lá na frente. É uma igreja em forma de cruz. Lá na frente tem um lado à direita, outro lado à esquerda. E você vê todos esses detalhes muito bonitos de toda a igreja. Então você percebe que é uma igreja que tem um pessoal que cuida da igreja, que frequenta a igreja. Não é uma igreja largada onde não vai ninguém. Só por aí você já começa a perceber que é um pessoal que se preocupa, que se importa, né, com a religião católica e com a igreja católica. Ficamos muito admirados de ver toda esta beleza. Tem mais algumas fotinhos da igreja aí do lado esquerdo, na frente do lado esquerdo. Temos a parte de trás, tem uma galeria e o sol entrando por dentro, estava muito bonito. Então foi muito bom. Uma das pinturas, você vê o detalhe, muito bonito também. A porta da entrada, você vê o entalhe, né? O cuidado, a riqueza disso, a importância que tem em tudo isso. Mas começamos a andar pela cidade. Esta é a escola que nós encontramos lá, que estava muito pertinho da praça central, onde tinha aquela igreja. E nós olhamos para essa escola tombada pelo patrimônio nacional e olhamos para ela e falamos, puxa, está num lugar muito bom, né? No centro da cidade. Então nós fomos lá e conversamos com a dona Ivone, diretora, e ela ficou de ver, não deu certeza, ficou aquela situação, e procuramos então várias escolas, e depois não tínhamos nenhuma escola. Os irmãos lembram, a gente estava meio preocupado, não sabia muito bem o que fazer, como que a gente ia fazer. No final das contas, o trabalho que ela tinha confirmado foi cancelado. Ela ligou para a missionária Sueli e disse, vocês podem vir, está tudo certo, podem usar a escola. Aí ela deixou a chave com a Sueli, ela deixou a gente muito à vontade na escola para fazermos esse trabalho. E aí então agora nós já estamos lá. Vocês estão vendo uma parte do Tarde Feliz. A Ana Cláudia estava narrando as mensagens que geralmente a Adriana narra. E como a Adriana não pôde ir, porque estava cuidando do seu tio que está hospitalizado, a Ana Cláudia ficou com a narração, o Felipe ajudando no som. E aqui é a entrada da escola, então você está vendo as crianças chegando aqui já para a Tarde Feliz. E você vê a alegria das crianças, elas vieram naquele carro que está com a porta aberta, o pai vai lá, deixa. Alguns pais até entraram, algumas mães entraram para ver, outros só deixaram. Mas assim, era muito interessante. A alegria é essa, todo mundo contagiando, os bonequinhos pulando. E a gente achava então que depois de toda a carreata que nós fizemos, uma bagunça que nós fizemos na cidade, nós achávamos que aquilo ia lotar. Mas é engraçado que apesar de tudo isso, não vinham muitas crianças. A gente ficou um pouco preocupado, mas elas não estavam vindo. Mas você está vendo aí, tem um grupo bonito, umas crianças, mas você vê muitas cadeiras vazias ainda. Então a gente ficou um pouco preocupado, que a gente queria dividir com elas aquele momento e todo aquele evento bom e bonito. Você está vendo aí as nossas crianças, né, já grandinhas, pulando lá na frente, fazendo a diversão. Eu não sei se elas estavam trabalhando ou se estavam se divertindo. Elas dizem que estavam trabalhando, né? Mas quando você vê lá na frente, é uma pulação, uma alegria, é muito gostoso. Então elas se divertem com certeza. Essa alegria vai contagiando as crianças. Depois não dá para ver muito bem, mas depois você vai vendo nas fotos, tem papais e mamães pulando, cantando junto, fazendo a coreografia. Fica muito interessante ali. Aí está o grupo contando a historinha. E, se eu não me engano, essa é a história do
do Zaqueu, é isso? Do Zaqueu. Tem a história do Zaqueu que é contada ali, e o pessoal prepara tudo. É uma produção muito bacana. As crianças ficam paradas, de olhos arregalados, prestando uma atenção. Você fala, podia ser assim na escola também, né? Mas é interessante como eles prestam atenção nas histórias, como aquilo cativa. E os pais, as mães, então, acham lindo, eles também param, ficam, e as crianças fazem uma vez, mandam ficar quietos porque eles querem prestar atenção na história. Então é muito interessante mesmo. A história vai sendo contada e é muito envolvente, todo mundo para. Essas crianças, aqui contar um parênteses. À esquerda é a missionária Sueli, que está morando lá em Angatuba e que na cidade as pessoas já ouviram falar dela, já foi falar com o prefeito, foi falar com o vereador, com muita gente, diretores de escola. Ela conhece todo mundo e ela vai entrando e vai conversando com as pessoas, ela tem essa disposição. É bem missionária mesmo, né? Graças a Deus pela vida dela. E essas são as crianças que estão frequentando aos domingos lá o trabalho na casa dela. Então, todo domingo são essas crianças que têm ido lá. Já é fruto do trabalho dela. Tem 3 meses, né? Então, 12 domingos no máximo, e já tem essas crianças frequentando a sua casa. A Sueli estava lá em todo o tempo. Todas as pessoas que chegavam, ela cumprimentava, era de manhã, era de tarde, à noite. A Sueli estava lá em todo o tempo, conhecendo as pessoas, contactando com elas. Nós vemos aí a participação do Rodrigo como Indiana Jones, contando as histórias, ensinando versículos, tesouros da Bíblia. Então tem toda uma história, um contexto, que as crianças ficam interessadíssimas. Você está vendo ali aquela de azul de mão levantada? Ela estava numa cadeira de rodas, ela tem algum probleminha, eu não sei, não perguntei qual que era, e a mãe dela está ali do lado, mas é incrível como ela participava, ela tinha resposta, ela conhecia tudo. É fantástico ver essa participação de todas as crianças. Então, com todas as dificuldades, ela estava lá. Participou, falou. Você está vendo ali, ó, tem um papai ali no fundo, um titio, uma mamãe, tem vovó, tudo ali. E elas estão prestando atenção e vivendo intensamente esse momento. Foi muito bacana. Aí o nosso grupo que está trabalhando, correndo para cima, para baixo, participando de outras maneiras do evento. Aí você vê, as crianças às vezes tiram a cadeira do lugar e põem para outro lugar, porque naquele lugar às vezes está atrapalhando. Tem tanta parafernália lá que a gente leva e aquilo atrapalha as crianças. Então eles arrastam a cadeira e resolvem o problema. Desde que eles assistam, fica tudo bem. E eles estão felizes por estarem assistindo. Dá para a gente ver a participação do pessoal. Eles estão todo mundo paradinho nesse momento, porque é o momento da história, né? Então eu tirei as fotos na mesma hora. Então você vê eles ouvindo atentamente. E um grupo razoável. O Indiana Jones e a Cindy Aventureira, que é o Rodrigo e a Estelinha. Nós temos aí um novo apresentador. Eu fiquei sem a foto da Natália, assim, que é a namorada do Bruno. Então foram os 2 novos apresentadores que foram um sucesso, né? A gente ficou muito feliz com eles. Aí as crianças assistindo, irmãos, podem ver todas as crianças assistindo atentamente, prestando atenção no que estava acontecendo lá, e fica de vidrado em tudo que está acontecendo, né? Você vê as crianças felizes, por toda a participação que está tendo lá. Aí a história do cego Bartimeu. Essa caracterização eu acho incrível, né? É de uma criatividade muito boa. Isso chama a atenção das crianças e de todos que estão lá. Então a história fica muito mais envolvente. A história do cego Bartimeu. Todas as histórias têm um fundo, tem um momento de oração, tem a explicação, e as crianças aprendem como o Serginho tem aprendido as histórias. Você está vendo a preparação, meio brincadeira, meio sério, todo mundo está preocupado com o horário, e o coral precisava ensaiar muito, e todos os dias a gente ia jantar e eles estavam engolindo a comida para dar tempo de ensaiar e se preparar para de noite. Pena que eu não tenho aqui para apresentar agora as fotos do coral, mas apresento numa outra oportunidade para que vocês vejam. Bom, aí ficou só um pouquinho, só para dar um gostinho. Acabamos não mostrando aí o Kids Games, acabamos não mostrando aí a hora do almoço, né, a comida, aquela alegria, todo mundo feliz da vida com tudo que tinha. Não mostramos a fé dos irmãos que removem montanhas, né, na hora do almoço e da janta. Não mostramos os quartos arrumadíssimos e cheirosos, né? Aqueles quartos que promovem a união
né? Aqueles adolescentes dormindo um em cima do outro. Quando eles dormem, eles vão deitar num lugar, quando acordam, eles estão do outro lado do quarto. Eu não sei como é que consegue isso, né? Mas é incrível. Mas, irmãos, são momentos incríveis, de muita alegria. E alguns comentários que já ouvi, hoje mesmo ouvi um dos comentários de pessoas que vão no ID, que fazemos. Um dos comentários é interessante, que é mais gostoso que um acampamento. E eu já tinha dito isso outras vezes, mas ouvi isso hoje ainda. E esse comentário é muito importante, porque quando a gente vai para ser servido, ou seja, eu paguei, eu quero ir lá para comer bem, eu quero ir lá para ouvir uma coisa boa, para viver um momento bom. Então é muito mais fácil de eu dizer que eu não gostei, né? Mas quando eu vou para eu trabalhar, para eu servir, então se não ficou bom, eu tenho parte nisso. Então eu reclamo menos, né? Eu reclamo menos, eu acho que está tudo muito bom. Mas a sensação de sairmos de lá com o dever cumprido, nós anunciamos, nós falamos, nós alegramos aquelas crianças, nós demos esperança, nós ensinamos a palavra de Deus. É uma sensação assim tremenda, muito, muito boa, de felicidade e alegria. Então, a gente supera muitas coisas, a gente vive muitas sensações ali no ID, com todo tipo de participação. Tem algumas pessoas que estão em todo lugar, o tempo todo, elas estão envolvidas em tudo, outras se envolvem só em algumas partes, mas a alegria de sermos como um grande formigueiro, né? Cada um cuidando de uma parte, você vê tudo acontecendo. Tudo começa com um ônibus chegando às 4h20 da manhã e o caminhão lotado de coisas, a gente pensando, não dá para dormir um pouquinho, mas tem todo aquele caminhão para descarregar, aquelas coisas pesadas. E eu me lembro de eu sentado na calçada do lado do irmão Paulo ali, era 6h30 da manhã, terminou tudo, todo mundo já se arrumou nos quartos, os colchões, descarregamos o caminhão, está tudo certo. E às 7 da manhã o café sairia. Então eu e o irmão Paulo estamos sentados na calçada da escola, bem na frente, escuro ainda, e pensando, se eu for deitar agora, como é que eu vou acordar daqui a pouco? Então é melhor sentar aqui. Nós ficamos conversando ali, mais algumas pessoas, eu não vou lembrar certinho quem estava com a gente ali. Nós ficamos ali conversando e vendo o sol raiar, e a claridade vai vindo bem devagarzinho, e a gente pensando, o nosso trabalho já vai começar. Então, quando é 7h30 da manhã, começamos tomando café, e aquela alegria de encontrar todo mundo, aqueles rostos assim, cheios de alegria, de manhã, tendo chegado 4h20 da manhã lá na escola, mas é indescritível, né? Aquela emoção, todo mundo tomando café, e vamos para a devocional. Ninguém dormiu na devocional, hein? É incrível, né? E teve palavra, e tivemos cânticos, louvor e direcionamentos. O irmão Paulo conduziu muito bem o devocional. Eu não sei se você reparou, mas eu tentei falar de todas as coisas que tivemos no ID, essas organizações aqui no boletim. Mas eu não falei do devocional. Eu não sei se alguém reparou. Acho que ninguém tinha reparado nisso, hein? Mas a devocional foi uma parte importante para nós, porque dividimos ali entre nós um pouco daquele fogo, daquele aquecimento. Vamos lá, vamos fazer, vamos falar, vamos agir, vamos fazer acontecer. E como isso não estava assim, não era para outras pessoas, mas era justamente para os nossos, então é uma coisa que alguns poderiam falar, não estou interessado, vou esperar a minha hora de trabalhar, né? Mas não, todos estavam lá, presentes, e nós nos animávamos, orávamos juntos e depois saíamos cada um para a sua parte. Isso foi emocionante. Enquanto estávamos ali no trabalho, então tínhamos, de manhã, depois da devocional, um grupo saía para a rua para falar de casa em casa. Uma parte do grupo que ia ficar ali descia até a praça para chamar as crianças, chamar os que podiam. E assim nós começávamos o dia com o Kids Games, no segundo e terceiro dia. O primeiro dia, de manhã, fizemos a carreata. E no Kids Games, aquela coisa da gincana, das brincadeiras, as crianças amam isso, né? Eles acham emocionante aquela competição, qual grupo que vai ganhar, e tem que decorar um monte de versículo, e você fala, mas é muito versículo para decorar. Mas eles decoram tudo. A gente fica lendo, né, para eles, né? Qual que é mesmo? E eles vão falando e a gente, é mesmo, né? E eles decoram e eles falam, é incrível a alegria deles ali. Na carreata, eu quero deixar um detalhe para os irmãos que me chamou muita atenção. Geralmente ou a polícia militar, e nesse caso foi a Guarda Civil Metropolitana que nos acompanhou ali. A Guarda Civil Municipal.
E estava um carro, então, da Guarda Civil, como batedor, eles vão na frente, duas moças que estavam ali trabalhando, e elas iam com o carro bem devagarzinho mesmo. E o grupão vai indo, distribuindo convite, e o caminhão vai lá com o pessoal pulando lá em cima, o piu-piu, o frajola, naquele calor, com aquela roupa maravilhosa, e vão pulando e jogando bexiga, e a gente vai entregando bexiga para as crianças, e o carro de som com aquela barulheira e cantando aquelas musiquinhas infantis, e a gente vai vivendo toda aquela emoção. E o carro da Guarda Civil bem devagarzinho, e atrás vai juntando carro, vai juntando moto, e o povo, e eles não querem buzinar, porque é a Guarda Civil que está lá na frente, então eles respeitam. De repente, quando chega na esquina, eles saem para o lado, e chegou uma hora, irmãos, que tinha uma fila imensa atrás da gente, e uma confusão, já estava travando tudo, aquele centro da cidade, que é tão pequenininho lá em Angatuba, e aquela confusão toda. E a gente lá, bom, eu não cuido dessa parte, então a gente distribuindo folheto e convite, e aquele alvoroço todo, todo mundo sai na janela para ver o que está acontecendo, e a guarda parou e viu que alguns estavam buzinando, alguns estavam achando ruim. Ela desceu do carro e apontou para eles a rua do lado, sai para o lado. E eu vi um deles falando assim, mas eu quero ir em frente. Ela falou, vai para o lado. E ele pegou o carro dele, deu uma setinha e foi embora. E a preocupação dela é que nós conseguimos nos passar pelo plano que estava estabelecido, que nós falássemos com todo mundo. Ela não tinha pressa, ela queria que a gente falasse com todo mundo. Eu lembro que depois daquela confusão, a gente distribuía bexiga, pirulito, convite. Eu fui lá e entreguei um pirulito para as duas. Falei, olha, para vocês ficarem mais felizinhas, alegres, né? Não ficarem ali tão tensos com a situação. E aceitaram o pirulito, entraram no carro, e a Guarda Civil dentro do carro chupando o pirulito e andando com a gente naquela bagunça toda. Foi muito emocionante aquilo. E isso já dá um ânimo para a gente, né? Quando voltamos para a escola e vimos que estava tendo feira, e nós demos a volta na feira. Então, quando chegamos na escola, vamos descer lá para a feira. Descemos para a feira, então, aquele monte de gente, e tinha brinquedos para as crianças, e pula-pula, mas estava um montão de gente lá. Eu sei que, acho que tínhamos levado 5.000 convites. Foi 5.000 convites ali na carreata, quase foi tudo embora ali, quase foi tudo. Ficou um pouco para a gente distribuir na rua, que o irmão Célio começou a segurar, guarda um pouco, senão já tinha acabado. Falamos com muita gente. Como você viu no boletim, a gente tinha conseguido colocar anúncio numa rádio, o carro de som tinha andado um pouco antes, a gente fez aquela atrapalhada toda na cidade, e todos os dias as pessoas chegavam lá e diziam, mas eu não estava sabendo. Eu fiquei impressionado, mas como não estava sabendo? Com tudo aquilo que aconteceu e as pessoas não estavam sabendo. Então eu percebi que a gente precisa investir um pouco mais nessa maneira de nos apresentarmos, nessa publicidade, nesse marketing, né, de apresentar o que está sendo feito, esse cuidado todo, para que alcance realmente todas as pessoas, para que elas possam participar. Mas duas coisas muito sérias estavam acontecendo na cidade, coisas importantes para a cidade. Uma delas era o próprio carnaval, que eu citei no boletim, como eles se preocuparam com isso. A própria prefeitura investiu R$40.000 no carnaval, mais os investimentos de quem estava participando, os grupos, as escolas de samba que havia lá na cidade. E num dos dias à noite, quando terminou o trabalho, fomos eu, Ana Cláudia, a Ruth e os 2 missionários que foram conosco, fomos até a casa da Sueli, a missionária. Nós queríamos ir até lá para orar por ela, para estar ali com ela na casa dela, para apresentar para os outros 2 missionários. Nós queríamos ter aquele momento mais pessoal com ela, né? Estamos lá na cidade dela, então fomos até a casa dela. Enquanto íamos, era na mesma rua, era só 3 quadras para frente, mas era exatamente onde estava acontecendo o carnaval. Então nós subimos a rua da escola, não dava para entrar na primeira rua, não dava para entrar na segunda rua, e quando olhávamos já estava acabando a cidade, e falamos, agora temos que entrar aqui, né? E entramos ali na rua, mas uma movimentação muito grande. Vimos alguns carros alegóricos, vimos as pessoas indo lá para o carnaval com suas fantasias, e percebemos exatamente isso, que o investimento de todos eles naquilo era um investimento muito alto, aquilo era muito importante para eles, era uma coisa muito bem organizada. Alguns hotéis, o pessoal disse que não tinha mais vagas, porque tinha muitos turistas lá para participar do carnaval. Então, para eles, o carnaval era um evento muito importante. Também descobrimos que uma das escolas que a gente foi procurar para tentar fazer o evento nessa escola, que era uma escola muito boa, uma estrutura muito boa e um lugar adequado,
ela também já estava cedida e não puderam ceder porque estava cedida justamente para a Igreja Católica. E eles faziam um retiro lá. Então já havia um grupo da cidade que estava no retiro, que não queria participar do carnaval, então eles estavam no retiro. O grupo que ficou é o grupo que queria participar do carnaval. Então para nós não sobrou quase ninguém, né? Que alguém quisesse participar conosco. Eles não sabiam, os que ficaram sabendo já tinham a sua opção, e alguns poucos ousados ainda foram participar conosco. Mas isso foi uma grande bênção para nós. Estávamos num grupo menor do que outras vezes, outros ides históricos, com tantas pessoas que foram, que receberam tantas pessoas, mas nós estabelecemos ali o que somos e o que estamos fazendo. Pudemos abençoar estas vidas. Uma das pessoas que nos assistiu é a regente do coral da terceira idade da cidade. Ela nos assistiu no domingo, ficou impressionada e disse que ligou para todo mundo do coral e falou: amanhã vai lá todo mundo para assistir, porque vale a pena assistir aquele coral. Então, na segunda-feira, nosso último dia, tinha bastante pessoas da terceira idade que faziam parte desse coral e estavam lá conosco. Então, foi um privilégio receber assim, este aval, né, daquilo que estávamos fazendo algo bem feito. E essa era a nossa alegria, de que o que fizemos o melhor. Não alcançamos toda a cidade, mas aqueles que estavam lá sentiram-se abençoados, sentiram-se muito bem e viram que o que estávamos apresentando era algo realmente bom, de qualidade. Por isso, eu quero dividir com os irmãos o texto que está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Você já viu esse texto? Oi? Oh, graças a Deus, você lembrou, nós vimos hoje de manhã, né? Se tiver, não vou pregar a mesma mensagem, pode ficar tranquilo. Mas que bom que você lembrou. Então, agora volte para o livro de Romanos, volta um pouquinho. No livro de Romanos, no capítulo 1 também, o versículo 16. Romanos 1, o verso 16. E diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Podemos ler também o 17, que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então eu li um outro versículo, mas temos a mesma mensagem. O poder de Deus para a salvação das pessoas é o Evangelho. Então esse Evangelho que precisamos anunciar. Disse uma coisa de manhã que eu gostaria que todos gravassem no coração. Nosso ID aqui em São Paulo começou. Então nós estávamos nos preparativos para Angatuba, fomos para Angatuba, realizamos o ID em Angatuba, e quando chegamos aqui em São Paulo e descarregamos todas as coisas, começou o nosso ID aqui em São Paulo. Mas eu quero dizer uma coisa não só para a nossa igreja, que nós que promovemos o ID, mas agora para todos nós, para cada um de nós, para você que está conosco, para cada um de vocês, a importância disso que Paulo está dizendo nesse livro de Romanos, no capítulo 1, o versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Um evangelho que temos ouvido muito, e eu não vou cansar de dizer, eu quero que você repare nisso, é um evangelho que quase pede por favor para você. Por favor, aceite a Cristo. Por favor, olhe para Cristo. Por favor, venha para a minha igreja. Por favor, deixe as outras opções. Então, é um evangelho que precisa de certos atrativos, precisa de uma sedução, precisa de algo que faz com que você olhe e fale assim: bom, deixa eu pensar se eu estou quase gostando disso, eu estou quase optando por isso. Então, esse evangelho, quando você só tem atrativos,
E todo domingo você precisa ter um novo atrativo, todo domingo precisa ter uma coisa diferente, e você concorre então com a televisão, com o futebol, você concorre com o carnaval, você concorre com um monte de coisas, e fica pensando como nós vamos melhorar, e usamos técnicas de marketing, e usamos técnicas e estratégias para seduzir as pessoas. Então esse evangelho é um evangelho que pede, por favor, você precisa aceitar esse Jesus que eu estou anunciando. Eu vou dizer para vocês, eu tive a oportunidade de trabalhar uma vez, desempregado, era novo, solteiro, estava valendo a pena qualquer coisa, e aí me ofereceram, você não quer trabalhar vendendo consórcio? Eu falei, não sei nem como é que é isso, vamos lá, tem um curso. Tá bom, eu fui lá, passei o dia inteiro ouvindo o cara explicando. Ele explicou a filosofia do consórcio de manhã, depois a filosofia da venda à tarde. Mas ele não ensinou nem como é que preenchia o formulário. Mas eu peguei toda aquela papelada e saí para a rua. Falei, com quem que eu vou falar? Mas, meus irmãos, eu tinha uma vergonha daquilo. Tinha uma vergonha de ficar apresentando consórcio, e naquela época era pior ainda, e as pessoas, consórcio? Então a gente nem falava que era consórcio, a gente ia apresentando o produto, qual era o sonho, você vai puxando a pessoa pela conversa, na hora que ela fala, eu gostei disso, como é que eu faço? É um consórcio, você vai preencher aqui. Não quero mais. Então era uma sensação ruim, porque a gente tentava ir pelo engano, né? A gente vai enganando a pessoa, até que quando ela se depara com a verdade, ela fala, não, isso eu não quero. Então realmente eu tinha uma vergonha. E eu quero dizer para vocês que eu também teria vergonha se eu tenho que apresentar por favor, aceite Jesus. Se eu tenho que apresentar, por favor, leia a Bíblia. Olha, por favor, você não gostaria de ler só um pouquinho? Se eu tenho que implorar para a pessoa o que eu tenho, é porque o que eu tenho não é bom. Também trabalhei na área de vendas, e é engraçado que eu nunca gostei da área de vendas. Mas depois de tantas coisas que eu experimentei tanta coisa. Uma das áreas que eu trabalhei foi na área de propaganda para os médicos, né? Como propagandista de um laboratório farmacêutico. Aí eu achava bom, porque, né, Hélio? Porque aí você tem o carro da empresa, você tem um produto de qualidade. Você chega no médico, você não está oferecendo uma coisa que ele não quer, você está oferecendo exatamente o que ele quer. Se você chega com uma novidade, ele quer ouvir essa novidade. E se você apresenta para ele as vantagens certas, então ele fala, puxa, que coisa boa. Então eu sei que alguns pacientes ficavam bravos quando a gente entrava na frente deles com aquela maletinha, né? Mas outros saíam felizes porque a gente deixava um monte de amostras. E o médico, muitas vezes, saía feliz porque a gente tinha coisas boas e novas para apresentar para ele. E ele conhecia os produtos através do nosso trabalho. Então o médico ficava informado pelo nosso trabalho. O que o laboratório tinha de novo? Lembro que eu fui para um médico em Ilhabela. Peguei a balsa, atravessei, aquele monte de gente tranquilo, de bermuda, né, sossegado, e eu com aquela roupa de propagandista daquele laboratório muito exigente, aquele calor danado, olhando para aquele marzão, né, e indo para Ilhabela, né, que coisa boa. Aí chegava a Ilhabela, entrava lá na ruazinha, ia embora, até chegar no posto de saúde. E cheguei para um médico e apresentei um produto, mas tão básico, que eu falei assim, tem esse aqui, o senhor não esquece, e entreguei a amostra. Ele falou, mas o que é isso? Eu fiquei espantado de ver, ele não conhecia aquele produto, então tive a alegria de apresentar aquele produto, que era um produto tão comum, mas ele não conhecia, então tive a oportunidade de mostrar a importância do meu trabalho, né? E ele ficou encantado de saber que tinha aquele produto também. Então, tinha uma alegria. Quando as pessoas perguntavam para mim, você trabalha com o quê? Eu sou propagandista. Que orgulho, né? Que coisa boa. Trabalhando no litoral, então, depois a gente chegava em Caraguá, a nossa base, vamos dizer assim, era em Caraguá, então a gente ficava num hotel lá em Caraguá, deixava o carro, as malas, fazia aquele monte de relatórios infindáveis, gastava 1 hora fazendo um relatório, preparando material, depois saímos para comer alguma coisa. E todos os propagandistas de todos os laboratórios se encontravam na mesma mesa, lá naquele calçadão que tem em Caraguá. E aquela barulheira toda, aquele monte de gente, e a gente sentado todo mundo junto na mesma mesa. Às vezes 15, até 20 propagandistas, tudo junto ali, de vários laboratórios. E aí, né, cada um com os seus recursos, a sua maneira. Eu gostava de pegar o meu ticket, refeição, e tirar, e todo mundo, né? Aquele valor alto que aquele laboratório dava, os outros davam um valor um pouco menor, e o meu tinha um valor bem alto.
E todo mundo, então, que laboratório você é? Aí eu falava o nome do meu laboratório, todo mundo, você é de um bom laboratório. Então, aquele prazer, aquele orgulho de apresentar alguma coisa importante que desse orgulho. Meus irmãos, agora vem a pergunta que eu quero fazer. A sensação que nós temos do Evangelho, em primeiro lugar, para a igreja, é de vergonha ou também de orgulho? Vai depender de uma coisa muito importante, do que nós entendemos que é o Evangelho. Então, vamos tentar ver alguma coisa rápida, ainda relembrando o que vimos de manhã. Quando Paulo, então, está explicando, não me envergonho do Evangelho. Paulo não está falando das igrejas, Paulo não está falando das opções religiosas, Paulo estava vindo do judaísmo, Paulo tinha crescido aos pés de Gamaliel, sumo sacerdote, uma pessoa com conhecimento grande, que explicava para ele todos os detalhes, então ele conhecia muita coisa, e o judaísmo levado a sério, você sabe que não é uma coisa levada mais ou menos, é muito rigoroso, e os ensinamentos, e os fariseus então, com aquelas preocupações, tinha que usar aqui, tinha que pôr toda a roupa, a indumentária, então muito rigorosos, e Paulo cresceu assim, sendo bastante rigoroso, tanto que Paulo, antes da sua conversão, você sabe, quando ele olhava para os cristãos, e os cristãos falavam que Deus era aquele homem que veio lá de Nazaré, filho do marceneiro, ele achava um absurdo aquilo. Deus só tem um. Nós vamos pegar esses cristãos, vamos trucidar com eles. Paulo levava aquilo muito a sério. Paulo olhava a religião, Paulo olhava os ensinamentos, o que ele aprendeu sobre Deus e dava uma importância extrema. Só que agora que ele conheceu o Evangelho, as boas novas sobre Cristo, ele se aprofundou um pouco mais nisso. Ele percebeu então que o Evangelho não é assim, nasceu aí, ele está aí para todo mundo, quem quiser, você não quer fazer o favor de aceitar? Para Paulo não era isso. Para Paulo era o seguinte, o cumprimento de tudo que estava lá no Antigo Testamento, tudo que ele aprendeu. Toda vez que falava em Messias, o prometido, cumprimento, as revelações proféticas, ele viu que todas essas coisas se cumpriram em Jesus. E aquilo fez com que ele entrasse num regozijo, numa alegria e num entendimento tão grande daquilo, que quando ele fala do Evangelho, ele tem uma visão extrema do que é o Evangelho. Ele sabe o que é Jesus. Ele sabe o que Jesus representa para toda a história do mundo. Ele sabe a mudança da cronologia que tem antes de Cristo, depois de Cristo, mesmo que ele não tivesse nem sabendo que chegaria a essa contagem que nós temos hoje, mas ele sabe o que é essa transformação. Ele viveu essa transformação e quando ele fala dessa transformação. Ele sabe o que significa o pecado e como o pecado corrompe a vida do ser humano. E ele vai falar isso lá em Romanos capítulo 5. Ele vai explicar o problema do pecado e como a reconciliação em Cristo Jesus pode trazer paz. Agora temos paz com Deus, mas ele fala depois do que Cristo fez. A gente estava com um problema seríssimo com Deus e não eram os sacrifícios, não era a leitura das Escrituras e o conhecimento da Torá, não eram todas aquelas liturgias e ortodoxias, não era toda aquela vida religiosa que resolvia o problema do homem com Deus. E Paulo consegue ver estas coisas, e ele vê toda esta solução em uma pessoa que é Cristo, exatamente, o ungido. Ele olha o ungido, e eu acho que Paulo deve ter ficado admiradíssimo com esse escândalo que falamos de manhã, baseado naquele texto de 1 Coríntios. Quem não pode vir, eu vou pedir que você leia em casa aquele texto de 1 Coríntios 1, a partir do verso 18. Escândalo para o judeu. O judeu então está esperando um Messias, um ungido. Ele está esperando um líder que venha de Deus, como líder político, que na hora que ele entrar na cidade, todo mundo, esse é o líder, esse é o rei. Talvez aquela sensação que o povo teve com Saul, quando Saul foi ungido, eles olharam, Saul é um cara monstruoso, forte,
de uma feição agradável, e todo mundo olhava e falou: esse tem aparência de rei, então nós podemos dizer que ele vai ser o rei de verdade, né? E Saul depois se torna aquela decepção. Então talvez eles esperassem isso de Cristo, um homem forte, alto, imponente, que de longe todo mundo olhasse e falasse: lá vem o rei, a gente sabe que é o rei. E de repente o rei entra num jumentinho, nasceu lá numa estrebaria e depois morreu crucificado. É escândalo para o judeu. O judeu fala: não é possível, você não pode, nunca coloque esse tal de Jesus como Messias. Para ele aquilo é um problema sério. Que coisa terrível. Mas Paulo consegue ver como estas coisas e essa história, essa maneira de Deus escrever a história e dizer: vai ser assim, faz com que esse evangelho possa alcançar toda e qualquer pessoa, não só o judeu. Como ele diz, é primeiro para o judeu, mas também para o grego. Então ele vai dizendo que aquele evangelho não tem mais exclusividade. E sabe o que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está dizendo assim: olha o poder de Deus, olha o que Deus pode fazer. E então Paulo está dizendo: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus. O homem está tão separado de Deus, e nós entendemos erroneamente que a quantidade dos nossos delitos é que nos separam de Deus. Então a gente tenta classificar alguns delitos. A gente fala: bom, esses aqui não vão me separar, só aqueles lá. Então, enquanto eu não estiver naqueles lá, está tudo bem, né? Ou se eu não fizer tantos assim, ou então eu fico estabelecendo uma balança. Bom, eu tenho esses delitos, mas eu também tenho estas boas ações. Então a gente tenta equilibrar, né, para tentar fazer um acordo com Deus. Mas Paulo entendeu que não é nada disso. Paulo entendeu um poder que ninguém tinha, que não havia autoridade na terra, e não havia autoridade nos céus, e nem no universo, e nem em nenhum tempo que poderia resolver o problema do homem. Mas ele consegue ver isso apenas em Jesus. E quando ele consegue ver o que é Jesus, e o que Jesus pode fazer, e o tamanho da graça de Jesus em diminuir-se, esvaziar-se, como diz o texto bíblico, em encarnar-se no meio de nós e andar conosco. Uma dessas sensações é quando você trabalha com dependentes químicos, essa sensação de esvaziar-se, porque a gente gosta de andar bem arrumado, a nossa roupa, gostamos de ter um celular que nos atenda, um relógio bonitinho, não só para ver a hora, um relógio que a pessoa fala: bom, que é bonitinho, né? Combina com você. Nós gostamos de ter um sapato ou um tênis que a pessoa fala assim: não, muito bom, né? Que bom que você pode ter. Gostamos então de andar no nosso carrinho, fala: nosso carro leva-nos para todo lugar. Se ele tiver um conforto, melhor ainda. Se for um carrinho mais novo, então nos sentimos melhor ainda. Graças a Deus eu tenho meu carrinho. Mas quando você vai para o meio daquelas pessoas que estão tão dependentes desses produtos químicos, e você vê que essas coisas todas ficaram para trás, eles já não conseguem olhar com os mesmos valores que nós olhamos, eles não conseguem mais olhar um prato de comida com o gosto que nós temos, eles não conseguem olhar mais o prazer de estar junto em família. Eu tenho essa alegria. E hoje nós estávamos em casa, a Ana Cláudia saiu para trazer aqui a Isabelle e o Vinícius para participar das atividades. E lá em casa estava comigo então, e estão aqui conosco aqui o Wilber e a Priscila. O Wilber é meu irmão. E aí estávamos em casa, vamos tomar uma Coca-Cola e comer alguma coisa. Vamos agradecer a Deus. Aí eu comecei a orar. Quando eu terminei a oração, estava todo mundo de mão dada, só eu que não, né? Mas é um costume que temos lá em casa, e toda vez que vamos orar, ou quase todas as vezes, né? Então nos damos as mãos. É uma coisa indescritível, tão boa. Podemos ser família, podemos dividir alguns momentos juntos, né? Então nos damos as mãos, somos um só, buscamos a Deus juntos, coisas simples, comemos juntos, que coisa maravilhosa. E esses dependentes perderam o valor até dessas coisas mais simples. De repente ter passado a noite inteira e você está acordado na escada de uma escola e você vê o sol nascer e fala assim: hoje vai ser um grande dia. Eles infelizmente não podem olhar dessa maneira. E aí quando você vai trabalhar com estas pessoas e você vê que esses valores foram todos embora,
e você precisa esvaziar-se, e às vezes você precisa sentar no chão junto com eles para conversar com eles, e você precisa amá-los e eles não querem saber de você muitas vezes. É difícil, mas nós olhamos para eles como se nós estivéssemos em um nível melhor. O único que está num nível melhor realmente é Cristo. Ele realmente esvaziou-se e veio andar no meio das pessoas como nós, com os pecados que nós temos, que ninguém sabe muitas vezes, com os pecados que nós guardamos e que nós achamos assim, não, isso não é problema nenhum, Deus não vai se incomodar com isso. Mas Deus fala, você me ofendeu terrivelmente. Com os nossos valores, achamos assim, nós temos a nossa maneira de ver, nós achamos que esse é o certo, e Deus está falando assim, não me troque por nada. Mas continuamos trocando, continuamos colocando tantas coisas em valores, e dizemos, não, isso não vai interferir, mas Deus está dizendo, não gostei, e é impossível então que eu faça parte disso. É a parte que nós não entendemos, e que Paulo entendeu muito bem. Deus diz, eu não vou fazer parte disso. Então, é o que o texto bíblico diz, que os nossos pecados nos separam de Deus. E nós ficamos então na nossa classificação, mas quem estabelece o critério é o próprio Deus, é Ele que se separa de nós. Ele que diz, eu não participo disso. Então, quando Paulo vê essa destruição tremenda que o pecado proporciona, e ele vê agora a consequência. Eu não sei quantas vezes nós paramos para pensar na consequência do pecado, mas sabe, a morte eterna, talvez, eu às vezes fico pensando quais são essas sensações, e eu fico pensando que aquela sensação que temos de morte quando alguma coisa muito ruim acontece conosco, sabe, aquele vazio, aquela sensação de fraqueza nas pernas, aquela sombra que invade nosso coração, a nossa mente. Você já imaginou se essa sensação perdurasse por muito tempo? Vou dar um exemplo. Sabe o friozinho na barriga que dá quando o carro pega uma descida assim, né? Esse friozinho na barriga dá quando nós entramos no espaço, né? Quando vamos para o espaço e não tem mais gravidade, nós ficamos com aquele friozinho na barriga por um bom tempo até nos acostumarmos com ele. Você já pensou nessa sensação? Deve ser bem ruim, bem estranha, né? Agora pensa na sensação de morte e desamparo, desprezo, humilhação, que não vai sair mais. Sabe aquela sensação de desesperança? Porque podemos não gostar tanto de Deus assim, podemos crer um pouco em Deus, mas quando a coisa aperta, a gente busca Deus, a gente se humilha. Deus às vezes deixa que as coisas aconteçam justamente para que a gente dê uma acordada, né? Dá uma chacoalhada na gente, então as coisas complicam para nós. Então nós lembramos, Deus me ajuda aí que está difícil, né? Alguns não sabem nem como falar com Deus. Como é que eu falo com Deus? Eu não sei, mas no coração ele está lá, Deus, o Senhor pode me ajudar, onde o Senhor estiver, o Senhor pode me ajudar. Essa esperança não vai ter mais, sabe por quê? Porque o Deus que clamamos hoje, que sabemos que Ele tem misericórdia, é Ele que vai estar derramando a sua ira. Eu não sei se é bom pensarmos assim, a gente não gosta de pensar assim, mas é isso que as Escrituras anunciam, que Deus tem guardado a sua ira para aquele dia, para aqueles que conviveram com o seu pecado e disseram assim, tá bom, e eu acho que isso não tem problema, eu continuo crendo em Deus, Deus está aceitando minha vida, e essa ira, e Paulo consegue entender exatamente tudo isso, ele consegue entender a distância que o homem está de Deus, e as consequências disso, e daqui para diante o que vai acontecer. Paulo sabe de todas essas coisas. E aí Paulo pensa o que é possível fazer. Não tem solução. O sangue do cordeiro derramado no Antigo Testamento era só um símbolo. Ele não tinha uma função em si mesmo. Ele só simbolizava a fé que eles tinham, que um dia haveria de chegar o cordeiro verdadeiro. Que aí João anuncia, você lembra em João 1:29, aquela frase tem um significado para mim tão grande, irmãos, eu não sei se tem para você, mas eu imagino a história do Antigo Testamento todinha sendo explicada naquela hora que João fala, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Sabe o que João está dizendo para todos os seus antecedentes em toda a história dos judeus, dizendo: lembra quantas vezes vocês mataram um cordeiro, lembra quantas vezes o sangue foi derramado, quantas vezes você creu que ali os seus pecados estão sendo perdoados, agora eles vão ser perdoados, porque o Cordeiro de Deus chegou aqui. Irmãos, dá até um arrepio de pensar o que João estava vendo naquela hora. É o que Paulo conseguiu visualizar quando ele fala do Evangelho, quando ele fala de Deus, ele consegue visualizar o que Jesus estava fazendo. Algo tão sobrenatural e incrível, que era mais do que sustentar o universo. Paulo está extasiado com isso. Como pode um Deus trazer uma coisa tremenda, tão grande assim, esvaziar-se, deixar toda a sua glória? Nós gostamos de glória. Nós gostamos quando as pessoas falam assim: hoje você está bonito, o que você fez, eu gostei muito. A gente gosta de ser reconhecido, isso faz parte da gente. E Jesus deixou esse reconhecimento para passar vergonha aqui. Nós vergonha o tempo todo, os fariseus acusando, as pessoas dizendo contra Jesus. E o final de tudo a sua vida, depois de tantos milagres, depois de tanta mensagem, de tantas palavras bonitas, de um exemplo do Mestre, aí ele vai terminar na sua vida na cruz. Envergonhado mesmo, com toda a classificação que a cruz significa para aquela época, que hoje nem significa tanto assim. Para aquela época, a vergonha da cruz é algo muito grande. É assim: agora que você foi para a cruz, então ninguém mais lembra de você antes, todo mundo vai lembrar de você lá na cruz, nu, demorando para morrer, sofrendo, até que você morra e o seu corpo seja deteriorado e os corvos venham comer a sua carne apodrecendo. É assim que você vai ser lembrado. Alguém gostaria? Ninguém gostaria. E foi assim o final da vida gloriosa de Jesus na terra. Mas ele sabia o que ele estava vindo fazer. E é isso que Paulo entende. Um Deus com toda a sua glória, aquela legião de anjos adorando a Cristo e extasiados com a sua glória, com a maneira como ele criou todo o universo, com a maneira como ele sustenta o universo, como ele faz as coisas acontecerem, e os anjos extasiados com aquilo, louvando a Deus, engrandecendo o seu nome, e Deus administrando toda essa legião de anjos e todo o céu, e coisas que a gente nem conhece. A gente fica pensando que é só a harpinha que toca lá em cima, né? Que coisa horrível. Mas Deus organizando tudo isso e os anjos louvando, e de repente ele se esvazia e vem passar aqui a vergonha. E ele passa toda essa vergonha, e Paulo vê: quem faria isso? Ninguém faria isso. E mais, quem fazendo isso teria poder para agora pegar esse homem nessa condenação tremenda e incrível, tão contrastado do Deus Altíssimo e Santo, tão distante? Quem teria poder para resgatar este homem e transformá-lo e colocá-lo em condições de colocar agora este homem diante de Deus, e Deus falar assim: agora estou feliz com você? Quem pode fazer isso? E Paulo entende: é só Cristo. Ele pode fazer isso com um judeu que tinha uma aliança, mas ele tem uma nova aliança para oferecer para o judeu, para o grego, para qualquer pessoa. Então Paulo olha isso e fala assim: eu estou extasiado com essa mensagem, com esse evangelho. Ele fala: eu não me envergonho desse evangelho. Tenho aqui algumas anotações de John MacArthur. Paulo foi preso em Filipos, perseguido em Tessalônica, expulso de Bereia, zombado em Atenas, considerado como louco em Corinto e apedrejado na Galácia. Entretanto, ele continuava desejoso de pregar o evangelho em Roma, o centro da força política contemporânea e da religião pagã. Paulo, depois de sofrer tudo isso, ele vê assim: agora eu preciso ir para Roma. Talvez nós pensamos assim: eu quero ir embora para minha casa, eu não aguento mais. E Paulo fala: agora eu vou para Roma, né? Que bom que tinha aquele iate esperando por ele. Agora eu vou no iate, bem agradável, aproveitando o sol, o frescor da manhã, e vou até Roma. Foi assim? Não, né? Foi preso, foi no navio, sofreu um naufrágio, e ainda assim cuidava de todos, até dos soldados que estavam prendendo ele. Ele intercede por eles e Deus fala: pode deixar,
eu vou cuidar de todos. E Paulo começa a avisar, olha, Deus já prometeu, pode ficar sossegado, ninguém vai morrer, mas o barco vai acabar, e nós vamos ficar mergulhados aqui na água, e a gente vai parar não sei aonde, mas podem ficar calmos, Deus vai cuidar de todos. Paulo está sendo um representante de Deus para aquelas pessoas, ousado. Mas para ele o evangelho não é, por favor, você não gostaria de aceitar Jesus? Para Paulo tem uma coisa incrível, ele está apresentando Jesus, o Cristo, o ungido, o transformador, o Salvador, aquele que você não pode nem pensar em desprezar, aquele que você vai estar diante dele, todos estarão diante dele, e todos vão estar diante dele, e todos vão temê-lo. E tem um outro texto, agora eu esqueci a referência, mas diz sobre estar em pé diante do Filho de Deus. João viveu pelo menos esses 3 anos do ministério de Cristo com ele. João conviveu com Jesus todos os dias, viu os seus feitos, viu todas as suas coisas, era o discípulo amado, um dos apóstolos que viveu coisas incríveis com Jesus. Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi levado ao céu, aí João tem aquela visão de Apocalipse. Quando João vê Jesus, o que acontece com ele? Cai como morto, tendo visto Jesus, conhecido Jesus, andado com Jesus. Na hora que vê Jesus como ele realmente é, ele cai como morto, seus joelhos não aguentam aquele poder, aquela glória e aquela visão do que realmente é Jesus. E é isso que Paulo já conseguiu antecipar. Ele olhava essas coisas e falava assim, eu tenho algo incrível e eu preciso dividir esse algo incrível. E Paulo não ficava pedindo, por favor, aceite Jesus. Paulo falava com autoridade, as pessoas ficavam abismadas de ver como esse homem tem autoridade para falar sobre isso. Paulo conhecia Jesus, ele sabia o que ele estava oferecendo. Paulo não estava vendendo uma opção, Paulo não estava buscando uma maneira de sobreviver. Quando ele precisava de dinheiro, então ele fazia as suas tendas. Paulo recolhia ofertas de um lugar para levar para outro lugar, para outras pessoas carentes. Paulo teve uma vida incrível, e o seu nome de Saulo se tornou em Paulo. Mas Deus fez uma grande obra na sua vida e o sustentou. E todos os dias da sua vida, então ele termina com aquela alegria: combati o bom combate, guardei a fé. Que conclusão de vida! É assim que eu gostaria de terminar um dia, né? Lembro, esses dias alguém falou para mim sobre uma pessoa que disse assim, na minha lápide escreva assim, aqui jaz, contra a sua vontade, depois o nome dele, né? E eu fiquei pensando nisso. Como será a nossa sensação? Será que as coisas desse mundo são tão boas e tão importantes? Eu não consegui ver exatamente o que Cristo tem para mim. Eu amo tanto essas coisas que não sou capaz de amar o que Jesus é. E se eu quero oferecer Jesus para as pessoas, mas eu não conheço nada sobre Jesus, é claro, eu vou ter muita vergonha de apresentar Jesus. Eu vou ter muita vergonha de dizer assim, eu entreguei minha vida para Ele, Ele é meu dono agora, Ele pagou um preço muito caro. Eu teria vergonha de dizer, eu sou crente, eu sou seguidor de Cristo, e o mundo foi inventando, agora eu sou, há pouco tempo atrás, agora eu sou gospel, né? E agora nesse momento eu digo assim, agora eu sou evangélico, e a gente vai ficando por aqui. Então, Paulo tinha uma convicção do que era o evangelho. E o que nós vemos então no ID é um pouco de estratégia no sentido de chamar as pessoas para ouvir o que realmente Jesus é. Nós não queremos que elas fiquem encantadas com o que nós apresentamos, porque nós não vamos continuar lá apresentando isso. A Sueli não tem toda essa parafernália que nós levamos, e nós dissemos todos os dias que aquelas pessoas que estavam lá e quisessem entregar-se para Cristo, que elas poderiam continuar com a Sueli na sua casa, e ela dividiria com eles a palavra de Deus, e dividiriam com ela o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. E é isso que eu gostaria que você dividisse, é isso que eu gostaria que você abrisse seu coração para receber o Evangelho de Cristo, o poder de Deus, a novidade de Cristo, essa história escrita por Cristo, até o dia do da sua maior glória de todos os tempos, quando Ele reunir todas as pessoas diante de si. E eu vou ficar muito feliz, como diz lá em Mateus 7, quando Jesus puder dizer para mim assim, venha para a minha direita, né? E não venha para a minha esquerda, mas Jesus saber quem eu sou, eu sei quem você é, eu conheço você.
E isso vai ser uma grande glória, vai ser um dia impressionante. Eu fico imaginando entrando naquela glória toda que eu nunca consegui imaginar como vai ser, mas eu estou entrando ali, eu estou vendo Jesus como Ele é, e minhas pernas devem ficar cambaleando, e eu vou entrar lá, e eu vou ver, e eu vou dizer para os irmãos, sabe por que eu vou entrar lá? Não é porque eu mereço nada, qualquer pecado meu já foi suficiente para me condenar, mas só pelo que Cristo fez. O que Cristo fez foi impressionante, e pelo que Ele fez, eu criei, eu acreditei que Ele fez isso. Eu creio que Ele fez pela sua honra, pela sua glória, pelo Deus que Ele é. E por crer nisso, Ele afirmou que aquele que crê e receber, esses vão ser chamados de filhos de Deus. Eu quero ser reconhecido como filho de Deus, não quero ser estranho para Deus. E eu quero deixar esse convite para você, para que você também não seja estranho ao Senhor, mas que cada um de nós sejamos. Não importa se eu estou na igreja, ou se eu estou numa igreja ou noutra igreja, nós precisamos ser conhecidos como filhos de Deus. Precisamos crer e receber. Precisamos que Ele nos aceite. Para Ele nos aceitar, o sangue de Cristo precisa nos purificar dos nossos pecados. E Cristo precisa nos transportar do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Isso precisa acontecer. E acontece quando eu converso com Ele, quando eu divido a vida com Ele, quando eu sou sincero com Ele, quando eu reconheço essa podridão e essa posição totalmente errada e longe de Cristo. Então as minhas justificativas não valem nada, as coisas que eu já fiz de bom não valem nada, a minha visão sobre Deus não vale nada, a única coisa que vai valer é o que Cristo fez. E pelo que Cristo fez, então, eu creio, e assim Deus faz toda essa transformação. Eu quero orar com você a respeito disso, pedir que você feche os seus olhos, que você faça esta oração verdadeira no seu coração, que haja uma entrega, que haja um renovar na sua vida. Talvez você já tenha entregue a sua vida a Cristo há muito tempo, mas na hora que você pensa no Evangelho que você está vivendo, ou que você falou algumas vezes, dá vergonha ainda. Então quero pedir para você, em nome de Jesus, que o Evangelho verdadeiro de Cristo esteja na sua vida, e que você entenda todo esse Evangelho, e que o seu coração esteja tão cheio dessa alegria e desse poder de Deus, que isso invada o seu ser de uma maneira tão grande, que mesmo você sendo tímido, nada impeça você de, quando alguém for falar com você alguma coisa, você possa testemunhar com as suas próprias palavras a grandeza de Deus, da sua glória, do seu amor, do que Cristo pode fazer. Senhor, eu agradeço a Ti, porque não há nada comparável ao que o Senhor é, ao que o Senhor já fez, e ao que o Senhor continua sendo, e ao que o Senhor continua fazendo. E também é incrível aos nossos olhos, quando nós olhamos as coisas como o Senhor escreveu que vão acontecer, e quando a gente procura entender, pelo menos em parte, como o Senhor determinou que as coisas vão se estabelecer, e nós ficamos maravilhados com o tamanho da sua glória, com a divindade do seu poder, sobre-humano, sobrenatural, e isso invade as nossas vidas e ficamos extasiados com isso. E quando olhamos a nossa vida, vemos o quanto estamos distantes do Senhor. Em primeiro lugar, então, queremos nos apresentar, e eu gostaria que o Senhor olhasse para cada um de nós individualmente, e olhasse para nós o arrependimento que temos quando nós nos justificamos de diversas maneiras. Senhor, não há nada que nos justifique a não ser Cristo Jesus, porque Ele pode nos justificar pelo que Ele fez, pelo que Ele é, pela graça que Ele nos concedeu. Assim queremos confiar nessa salvação que Cristo nos ofereceu, e por causa disso queremos encher o nosso coração desta mensagem, desta visão do Evangelho, do que Ele realmente é, do que Cristo é. Queremos que os nossos corações sejam invadidos por essa tão grande alegria e por esse tão grande poder. E não queremos nunca em nossas vidas nos envergonhar do que o Senhor nos tornou e do que o Senhor fez por nós. E queremos pedir então que o Senhor considere o nosso coração, cada um de nós individualmente. O Senhor olhe para nós, e que o Senhor olhe, ó Deus, para aqueles que ainda precisam ser tirados da condenação e do reino das trevas. Que o Senhor faça isso hoje, que eles possam se entregar ao Senhor, e que o Senhor os aceite pela graça de Cristo Jesus,
e que o sangue de Cristo os purifique do pecado, desta condenação, que os livre, os liberte, e agora estejam com seus nomes escritos no livro da vida, e possam andar nesta glória que o Senhor tem, nesta alegria indescritível, além das circunstâncias. Que o Senhor os aceite na Tua presença agora, e que seja uma alegria eterna e duradoura e verdadeira em seus corações. E para os outros, ó Deus, que já viveram essa transposição, essa restauração, essa transformação incrível que só Cristo pode fazer, mas que estão apagados, que foram corrompidos, que foram enganados por tantos falsos evangelhos que existem, ó Deus, restaura em nós a glória de Cristo Jesus, e que andemos nesta glória, e que haja uma alegria também no nosso coração, e que o nosso coração, para cada movimento, anuncie a glória do Senhor. Eu vivo por Cristo, eu vivo por Cristo, Cristo me salvou, e eu estou livre da condenação. E que os nossos grandes e enormes problemas sejam contrastados com esta glória de Cristo Jesus. E que assim o Senhor seja, então, dignificado nas nossas vidas, porque não haverá ninguém como o Senhor, e nada que o Senhor não possa determinar sobre nós, nada que o Senhor não possa nos livrar, nada será como o Senhor. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa os que se entregam ao Senhor, os que creem em Cristo Jesus, e os que fazem parte da igreja espiritual de Cristo Jesus, independente de onde estão, da época em que viveram, independente de todas as coisas, os que se firmaram só em Cristo Jesus. Graças a Ti por este povo que o Senhor resgatou, que o Senhor se ofereceu por eles. Grande é o Senhor, o amor do Senhor é incrível, ninguém pode fazer isso por nós. Recebe de nós a gratidão que está no nosso coração, recebe de nós a honra e o louvor que a Ti prestamos. Que o Senhor invada então os nossos corações com a Tua alegria, o Senhor que vem com toda a misericórdia, com toda a graça. Nós pedimos que não haja espaço nenhum no nosso coração para qualquer outra coisa, mas que em primeiro lugar então esteja a Tua vida e a Tua obra nos nossos corações, e que assim cada dia das nossas vidas seja marcado por esta alegria. Ó Deus, apresenta ao Senhor estas vidas, e aqueles que querem viver esta novidade de vida, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os dirija, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir mais uma vez nosso coral jovem, depois vamos cantar a primeira estrofe do hino 37 para o encerramento do culto, e vamos aproveitar esse tempo de louvor a Deus, vivendo nessa presença de Deus, finalizando este culto ao Senhor, finalizando esta comunhão tão boa em oração, em gratidão a Deus. Não que o seu coração exulte a Deus, use as palavras que você conhece para glorificar a Deus, para dignificar a Cristo na sua grande obra. Eu tenho muita alegria de dividir esse tempo tão importante de Deus nas nossas vidas. Que Deus os abençoe. Amém.
Só em Jesus encontro paz. Essa é a maravilhosa certeza que nós temos. Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele é tudo para nós. Queremos agradecer, nós vemos entre nós vários visitantes, queremos agradecer pela sua visita. E os irmãos da nossa igreja, por favor, deem uma olhada para a sua direita, para a sua esquerda, atrás, na frente. Cumprimente o nosso visitante. Faça as vezes de receber, de cumprimentar e de convidá-lo para vir novamente. Vamos ficar de pé, cantemos todos juntos. Deus vos guarde pelo seu poder. Hino 37 do Inário para o Culto Cristão, somente a primeira estrofe. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e amparados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder. Abençoe. Uma boa semana para todos.